nitrogênios, uma amina aqui no final, se não pegar nada. Assim, dá para apostar? Dá. Nesse caso aqui. Em algumas estruturas, às vezes você olha, tem uma parte, tem, né, o ácido hidroxila, ácido carboxílico, em geral, é um indicativo de caráter mais ácido. Tá? Mas a mina, você olha uma mina, nitrogênios, isso dá um spoiler de que potencialmente tem um caráter mais básico. Tá? Aí a questão continua aqui. Então adicionaram o corante vermelho neutro, esse nomezinho dele é só para enganar a gente, achando que ele é neutro. As suspensões de fermento de pão, que na verdade é um fungo, né? Então é a nossa célula do sistema. Não é uma célula de mamífero, é uma célula de fungo que tem uma característica, além, né, tem a parede celular, tem a membrana celular, então não é exatamente igual a uma membrana de mamífero, mas é algo que a gente pode usar aqui sem problema nenhum, sem nenhum problema de biossegurança, inclusive. Tá? Então, em meios do pH ácido, neutro e alcalino, verificando se há permeação do corante em relação ao fungo após centrifugação, comparando-se o meio com o precipitado. A gente vai chegar lá, isso é lá no segundo experimento, no segundo vídeo. O vermelho neutro é um indicador de pH, aí diz que ele tem um pKa de 6,7. O que significa o pKa? Dizer que ele tem um pKa de 6,7 significa o quê? 50% pH 6,7, que é o próximo de 7, que é o que a gente tem aqui, né? Então isso também é um outro spoilerzinho que faz a gente... Aí fala que ele é amarelo na forma neutra e vermelho na forma ionizada. Depois de ver o vídeo, você vê que ele fica vermelho ou rosa, sei lá, na forma do pH ácido e amarelo no pH alcalino. Aí vem o vídeo 1. O vídeo 1, o que foi feito? Né? No frasco, adicionar 1 ml de solução tampão pH 7 e 1 ml de octanol, que é um solvente apolar. Inclusive, depois de ver o vídeo, vocês observam que são fases que o octanol e o tampão pH 7 se misturam? Não. Então, inclusive, a polaridade do octanol é tão grande que, inclusive, torna ele imissível à água. Né? Então, o que aparece no vídeo? Descrição do vídeo. Coloca-se tampão, fase aquosa embaixo, fase orgânica em cima. E coloca-se o vermelho neutro aonde? Embaixo ou em cima? Embaixo. Ele fica de que cor? Vermelho, que já era pH 7, então você imagina que ele não vai ficar muito vermelho, mas ele vai ficar lá vermelhinho, né? Porque pKa 6,7, né? Tá. Aí foi colocado, deixou-se ali. O ideal seria ter um vídeo, tá claro que aquilo ali ficou, sei lá, uns 15, 20 minutos. Como é que ficou o vermelho neutro dentro dessa fase aquosa? Ficou onde foi injetado e meio que perto do menisco. O menisco é o quê? É aquela coisinha assim, entre uma fase e outra. Aí o que foi feito? Agitação. O que aconteceu após a agitação? Ele foi todo para a fase orgânica. Como é que a gente evidencia isso? Porque ele sumiu na fase aquosa, onde ele fica vermelho, não é isso? E foi todo para a fase orgânica, onde ele fica amarelo. Qual o princípio desse experimento? Eu falei isso para vocês, acho que ontem, na semana passada. Esse experimento que foi feito aqui no vídeo 1 é o quê? Serve para determinar o quê? Partição de pH. O coeficiente de partição lipídio-água, experimentalmente, ele pode ser determinado assim, não assim, né, desse jeito. Mas você coloca uma fase aquosa, uma fase orgânica, mistura o fármaco ali, agita, deixa um tempo e depois, por métodos analíticos, pode ser HPLC, seja lá o que for, você mede o quanto daquele fármaco está na fase aquosa, o quanto está na fase lipídica e faz uma razão. A gente
não tem métodos analíticos aqui. O único método analítico que a gente tem é o quê? A cor, né? O próprio fármaco, nesse caso, que é o vermelho neutro, ele é colorido numa fase, uma cor numa fase e muda de cor na outra fase, o que permite que a gente o quê? Visualize. A gente não tem como medir, a gente não tem um HPLC. E por que e aí é o fato, tá, gente? Se eu deixasse, talvez no experimento ele não esteja muito claro, mas se eu deixo sem agitar 3 horas aqui em cima da mesa, vai ficar muito parecido com o que estava aqui no momento, não nesse vídeo, no outro. Na hora que a gente coloca, ele fica ali tentando se dirigir para o menisco, mas não necessariamente, às vezes você nem consegue ver ele na outra fase. Quando a gente agita, ele passa o quê? Imediatamente, né? Em 1 segundo. Por quê? O que a agitação faz no sistema? Lembrem da lei de Fick. Aumenta a superfície de contato. Se a gente deixasse aqui o menisco, quando o contato for só o diâmetro do tubo, talvez se a gente deixasse aqui 3, 4 dias, ele ia o quê? Passando. No final de 3, 4 dias, sei lá, tô falando isso, mas podia ser também menos. A gente ia começar a ver amarelinho até, sei lá, um tempo qualquer onde tudo iria passar. Porque pelo que a gente viu, a princípio ele tem, uma substância que tem uma polaridade, que é lipofílica, que tem uma lipossolubilidade importante ou não? Sim ou não? Sim, porque ele não vai todo para a fase orgânica. A agitação, gente, é como se fosse, foi exatamente o que ele falou, você aumenta a superfície de contato. Então, ao invés de ter só o diâmetro do tubo, quando você agita, você faz o que com a fase orgânica dentro da fase aquosa? Dispersão. Você forma o quê? Micelas. Não é? Micelas, bolinhas de fase orgânica e em volta a solvatação com água. Não é isso? Se você deixa aqui, separa novamente. Mas o que isso faz no sistema? Aumenta imensamente a superfície de contato. Então, a superfície de contato, imagina que é como se fosse o intestino, o estômago, o diâmetro do tubo, agitou, quando o fármaco chega no intestino, uma superfície de contato imensa. Tá? Então, a agitação, nesse caso, ela aumenta exponencialmente a superfície de contato. Por isso que ele imediatamente passa para completamente passa para a fase aquosa. Se fosse só o diâmetro do tubo, ele ia passar, provavelmente iria. Porque esse experimento, além de ter essa sacação de que a agitação aumenta a superfície de contato, e aí faz com que ele passe imediatamente para a fase orgânica, ele indica o quê? Qual seria a conclusão? De que o vermelho neutro ele tem uma lipossolubilidade alta ou baixa? Alto. Coeficiente de partição lipídio-água, alto. Uma outra forma da gente ver isso seria só olhar para a estrutura química dele. Tá vendo? Anel aromático? Tem 3 anéis aromáticos. Quando você bate o olho numa estrutura e vê vários anéis aromáticos, aposta que ele é bem lipossolúvel. Assim são os hormônios sexuais, os glicocorticoides, os mineralocorticoides. São todos hormônios esteroidais. Tem um núcleo esteroídico, são 6 anéis aromáticos na estrutura aqui. Tá? Então são fármacos, e nesse caso são fármacos que têm uma lipossolubilidade muito importante, capaz de atravessar inclusive a pele íntegra. Os transdérmicos que a gente viu ontem. Eu falei. Então, até aqui, o que a gente sabe do vermelho neutro? Ele é uma base fraca e ele é extremamente lipossolúvel. Tá? Aí fomos para o segundo experimento. E que a agitação, nesse caso, no sistema de fases, faz o que com a superfície de contato? Aumenta exponencialmente. Tá? Por isso que a agitação sempre é como se fosse um catalisador no sistema. Você aumenta a entropia. Né? Bom, aí vamos para o segundo vídeo. Foram lá 3 tubos, pH 5, 7 e 9. E aí o que se coloca?
dentro de cada tubo, o vermelho neutro. E ele fica vermelho pink, digamos assim, né? No pH. Sim. No 7 ele fica no meio do caminho, o que é esperado, não é? Por quê? Porque a gente sabe que o pKa do vermelho neutro, 6,7, e aí no enunciado diz que ele fica amarelo e vermelho, né? Nos pHs ácido e base. Então o 7 é o meio do caminho, é um rosinha. Não sei, chamem da cor que quiser, que o que estiverem enxergando. O problema desse experimento, dessa coisa, é que se tem alguém daltônico, não consegue enxergar a cor contrária. Ou não consegue ver. Então, no pH 9 ele fica o quê? Amarelinho. Aí a gente coloca aquele toletinho de fermento de pão, de fungo lá dentro, né? Aquela pedrinha lá. E aí a gente agita. A agitação aí tem diferentes funções. Primeiro é desintegrar o fungo, né? Que foi colocado na forma de pedrinha lá. Ele vem numa barrinha, né? E a segunda também é o que? Fazer com que você tenha o quê? Um contato da solução com as diferentes células. Você desintegra as células e aumenta a superfície de contato. Se a gente tivesse deixado aquele toletinho lá, provavelmente ele ia entrando, se você partisse o meio, estaria o quê? Branquinho ainda, né? Na cor do fungo original. Então, a ideia era dispersar o fungo e também aumentar essa superfície de contato nas 3 condições. E o que acontece quando você agita? Fica todo mundo de que cor? Rosa. Por quê? Por que fica rosa? É o corante? Por que fica todo mundo rosa, gente? Quem que está em suspensão na solução? Não é o fungo. E o que entrou no fungo? Qual o pH intracelular da célula fúngica? Ácido. Entrou nas 3 condições? Sim. Eu entendo que sim. Não ficou todo mundo rosa? Então entrou. Aí centrifugamos. Tudo que foi fungo foi para baixo. Qual a cor dos pellets? Viram diferença nas 3 condições? Eu não vi. Vi tudo rosa. Parece que entrou. Pode ser que tenha alguma diferença? Pode. Depois a gente pode até lucubrar aqui. Potencialmente tem diferenças, mas nessa condição experimental meio tosca, não dá para ver. Mas num sistema mais fino, né, você até poderia conseguir medir isso de forma... Porque as velocidades, a princípio, são diferentes. Tá? Mas como a gente agitou todo mundo igual, né? Não dá para ver isso, obviamente, mas a gente tem como discutir isso. E os sobrenadantes? Como é que ficaram? Depois da centrifugação, o pH 5 ficou o quê? Ficou pink, mas mais claro. Vocês percebem essa diminuição dos pixels, né? Da cor, da coloração? No 7, ficou bem mais clarinho, né? Também. E no amarelo, também. Mas ainda consigo ver o amarelo. Vocês conseguiram ver? Eu conseguia ver ainda alguma cor. Então, sugerindo que realmente entrou, né? E se sai do sobrenadante, vai para outro compartimento, diminui o sobrenadante. E aí, o que isso diz pra gente? Então, quer dizer que o vermelho neutro, por que no pH 5, onde o vermelho neutro está na sua forma ionizada, ele tem permeabilidade suficiente para atravessar uma barreira biológica? Tá, mas olha só, vamos lá. O pH não ficou... O pellet não ficou rosinha? Então entrou. Faz sentido, diante de tudo que a gente viu e descobriu sobre o vermelho neutro, dizer que, possivelmente, mesmo ionizado, ele atravessa uma membrana biológica? Sim. Baseado em quê? No fato de que no primeiro experimento a gente viu o quê? Que ele é uma molécula de uma lipossolubilidade importante. O que pode ser diferente? Vamos pegar os extremos que fica mais fácil, 5 e 9.
No 9, ele vai estar majoritariamente na sua forma neutra. É correto eu dizer que eu espero que a velocidade de difusão do vermelho neutro pela membrana do fundo poderia ser maior no pH 9 do que no pH 5? Poderia. Então, no pH 9, é como se, vamos pensar no pH 9, é como se o vermelho neutro tivesse uma velocidade maior de entrada para dentro da célula fúngica, onde ele se ioniza, mas ele também consegue sair, não consegue? Só que essa velocidade é o quê? Menor. Então é como se o vermelho neutro ficasse trapped dentro da célula fúngica. Tá? No pH 5, você tem ele entrando e saindo. Será que a velocidade é a mesma? Mas aí não importa, porque vai estar um equilíbrio. Não é? No 7, certamente vai estar o quê? Entrando numa velocidade e saindo na outra. Você tem quase que um equilíbrio de formas neutras ionizadas. E no pH 9, que é o mais, você tem majoritariamente formas neutras. Então é diferente, né? A forma neutra, ela tende a entrar numa velocidade maior. Quando ela se ioniza dentro do fungo, ela fica com dificuldade de sair. Todas essas elucubrações, a princípio, fazem algum sentido, concorda? Agora, e provavelmente é a mais provável. Só que nessa condição aqui, a gente não consegue ver essas diferenças de velocidade. Se a gente tivesse, por exemplo, deixado, ao invés de ter agitado, porque no momento que a gente agita, a gente aumenta a superfície de contato, né? A velocidade vai lá para cima. Se a gente tivesse deixado, por exemplo, a pelotinha do fundo inteira por algumas horas e fosse depois, vamos supor que elas fossem idênticas, assim, de esferas idênticas. E se a gente fosse cortar depois de um tempo para ver aonde o vermelho neutro penetrou mais, talvez a gente conseguisse ver o quê? Em que pH a gente poderia dizer que talvez essa penetração fosse maior? No pH 9. Né? Que seria uma coisa mais lentinha. Aqui não dá para ver. No momento que a gente agita, aumenta muito a superfície de contato, a velocidade sobe muito. Tá? Esse fenômeno, gente, de entrada, que acontece mais aqui de forma um pouco mais didática, né, para a gente entender, no pH 9, onde você tem a velocidade de entrada de uma substância para dentro de uma célula é maior do que a velocidade de saída, causa o que a gente chama de... Antes que eu esqueça... Gente, está um borrado de café aqui, porque eu imprimi, o café derrubou em cima, não tinha tempo de imprimir de novo, aí veio borrado de café mesmo, tá? Então, esse fenômeno que a gente tem de entrada de uma substância para dentro de um compartimento celular, ou qualquer compartimento, numa velocidade, aí acontece alguma coisa dentro desse compartimento, acontece alguma coisa com essa substância e ela tem uma velocidade de saída menor. Chama o que a gente chama de trapping, é como se fosse uma armadilha. Trapping é armadilha, né? Ou imaginem aquela coisa do Minotauro lá, labirinto. Você entra e depois não consegue sair. Você fica lá rodando até uma hora que você consegue. Mas a sua velocidade de entrada é maior do que a sua velocidade de saída. Tá? Porque a sua permeabilidade, nesse caso do vermelho neutro, é maior de entrada do que de saída. Isso acontece, por exemplo, em algumas... explorando só grau de ionização, tá? Que é o caso do vermelho neutro. Existe uma substância fluorescente chamada de laranja de acridina. A laranja de acridina, em pH ácido, ela emite fluorescência. Então, o que você pode... Não no pH ácido da célula, mas no pH ácido do lisossoma. Os lisossomas são organelas da célula que tem um pH mais ácido que o pH citoplasmático. O laranja de acridina, quando ele entra no lisossoma e você vai para o microscópio de fluorescência, você consegue visualizar pontinhos na célula de marcação de laranja de acridina. Então, o que você faz? Você pega a sua célula, incuba com laranja de acridina por um tempo, lava. Ou seja, laranja de acridina entrou, né? Lavou a célula, colocou numa solução tampão. Ele tende a sair, não tende? Imagina
nesse meio tempo, você vai para onde? Vai para o microscópio, faz a sua análise, capta as suas imagens. Se você deixar as suas células aqui de um dia para o outro, talvez amanhã o laranja de acridina que ficou preso dentro desse lisossoma saia, mas essa saída vai ser o quê? Lentinha, porque ele se ioniza dentro do lisossoma e a velocidade de saída dele é menor do que a velocidade com que ele entrou. Fura 2, fura M. Vocês já usaram fura no laboratório, experimentos, para ver fluxo de cálcio dentro da célula? No caso do fura, não é grau de ionização, mas é uma modificação estrutural na molécula do fura, que faz com que ele perca a lipossolubilidade. Então, quando você incuba as suas células com fura, o fura é um éster. A sua molécula é um éster, que entra numa velocidade X para dentro do citoplasma das células. Aí você lava a sua célula, coloca num tampão PBS, seja lá o que for, né? Tem a cálcio, e vai para o microscópio de fluorescência. Você estimula a célula quando o cálcio aumenta no citoplasma, complexa com fura, e o fura emite fluorescência. Então é um indicativo de aumento de cálcio intracelular. Tá? Então o que acontece? Ele entra na forma de éster. Na hora que ele chega no citoplasma, as esterases citoplasmáticas clivam o fura e ele vira um ácido. Então o éster vira um ácido. Então ele perde a lipossolubilidade. E aí ele não consegue sair mais com a mesma facilidade ou com a mesma velocidade que entrou. E te dá aí algumas horas, um dia, para você trabalhar tranquilamente com as suas células com o fura preso dentro delas. Tá? Se você deixa ali, certamente ele também vai sair. Você não lavou a sua preparação? Tem um PBS fora? Então, isso obedece também ao gradiente de concentração. Né? Então, a tendência é que ele saia, se você deixar ali. Certo? Alguma dúvida? Então, é muito mais simples do que vocês imaginavam. Muito mais simples. Tá? Então, pensem nisso. Pensem nessas velocidades. Pensem na lei de Fick. Pensem em como o grau de ionização pode influenciar a lipossolubilidade. Às vezes, gente, só para fechar, tá? Se o vermelho neutro fosse uma molécula de baixa lipossolubilidade, mas aí isso a gente já teria visto no primeiro experimento, ele não passaria, talvez, com tanta facilidade para a fase orgânica. Que na sua forma neutra tivesse permeação por barreiras biológicas, mas na sua forma ionizada não passasse de jeito nenhum. O pellet do pH 5 ficaria o quê? Ficaria vermelho? Não, ficaria da cor do fundo. Se fosse muito, se ainda passasse, mas tivesse muita dificuldade para passar, certamente a gente veria o quê? Uma cor mais clara. Mas a gente não vê isso. E realmente, é coerente, inclusive, com a estrutura. Não precisava nem ver, só olhar a estrutura química dele, por isso que eu até ponho a estrutura aqui, para dar uma pista. Quem já fez química orgânica, ou tem background, né, de química orgânica, bate o olho na estrutura química e fala, isso aqui é lipofílico. Isso aqui provavelmente atravessa barreira hematocefálica sem ionizado sem problema nenhum, uma velocidade, tá? Então são pistas. Nas questões, eu sei que aqui foi muito provocativo, mas é de propósito mesmo, para que vocês fiquem se perguntando coisas. Mas sempre que vocês olharem para um gráfico, lerem uma questão, sempre vai ter uma pista na questão. Às vezes, então fiquem atentos, aquela informação que está ali, que parece que não serve para nada, ela vai te dar alguma coisa. Talvez para alguns seja uma pista mais óbvia, para outros menos óbvia, mas certamente vai dar uma pista de dentro do que a gente já falou aqui. Tá? Principalmente PKA, estrutura química realmente não. Aí vocês têm que... Mas eu acho que certamente tem pessoas aqui que tem mais background em química orgânica. Né? Se é uma base, se é um ácido, você bate o olho na estrutura química, também é uma pista, mas nem precisava. Era só ler o enunciado e ver o vídeo. Você ia sacar que ele é uma base fraca. Tá bom? Então é isso. Foi a brincadeirinha de hoje. Semana que vem, o seminário é lá às 9 horas, lá no CCS,
disciplina é 43, 45. Não cheguem atrasados, tá? Mas eu vou lembrar vocês na semana que vem, que a turma vai dividir, eu vou mandar uma mensagem dizendo, ó, turma tal, vai ficar, é a mesma sala, vai todo mundo pro mesmo lugar. Só que entrou na sala, um pouco vai para um lado,